Olá, queridos, como vocês estão? Mais uma vez, nós estamos aqui juntinhos para refletirmos na palavra do Senhor. Vamos direto a ela. Eu tenho uma palavra para você no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. É uma palavra do Senhor direto para as nossas vidas. Diz assim: depois disto, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo pela espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes dos montes Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Queridos, essa palavra ela começa assim: depois disso o quê? O rei Josafá, ele de repente estava enfrentando uma batalha muito desleal, 3 reinos vindo contra ele. E aqui no começo informam a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está ali do lado. Ele ficou alarmado, ele ficou realmente temeroso, como dizem outras versões. E ele, quando ele ora, ele fala para o Senhor: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer. E Josafá, como eu disse aqui no começo, ele fala, a palavra diz depois disso. Josafá foi um rei que, assim que ele tomou posse como rei, ele procurou fazer aquilo que agradava o Senhor. Ele procurou levar o povo de volta à adoração. Ele reconectou o povo com Deus, reconectou o povo de Judá com Deus. Ele fez uma reestruturação tanto material no reino de Judá quanto espiritual. Ele buscou trabalhar
de maneira que o povo voltasse o coração para o Senhor. Ele busca colocar os cantores de novo para adorar. Ele aqui no capítulo 17, versículo 9, aqui fala que ele colocou os levitas para sair por todo o reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, ensinando o povo a palavra do Senhor. Ele se prepara, constrói fortalezas, tudo aquilo que está à mão dele, ele se prepara. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui nós vemos que, apesar dele buscar servir ao Senhor de todo o coração, apesar dele fazer tudo aquilo que está ao alcance das mãos dele ter preparado o povo, ele ter preparado o reino, de repente ele se vê envolvido numa situação que está fora do controle dele. 3 exércitos, 3 reinos se levantam contra ele, reinos que eles haviam se desviado no passado, não atacou. A palavra que fica bem clara, quando vinham do Egito, Deus não permitiu que passasse pelo território deles, mas se desviaram daquele território, não fizeram mal para aquele povo, e de repente, aqueles que não fez nenhum mal para eles, se voltam contra, se levantam contra. E às vezes nós nos sentimos assim, né? Nós fazemos tudo que está às nossas mãos, nós procuramos andar direito, nós procuramos ter uma vida com Deus, mas essa palavra nos mostra, mesmo aqueles que estão na presença do Senhor, mesmo aqueles que procuram fazer as coisas de maneira correta, busca agradar o Senhor, busca estar na presença dEle, adorá-lo como Ele merece, ainda assim os problemas aparecem. As dificuldades elas surgem. Jesus, ele nos diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo, ele venceu o mundo, e ele nos diz para nós termos bom ânimo, para nós confiarmos, para nós buscarmos a ele, confiarmos nele. E aqui essa palavra nós vemos que, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, os problemas surgiram. De repente você está se sentindo assim, você fez tudo aquilo que você podia e apareceram problemas que está fora do teu alcance, que você não sabe o que fazer. Josafá, ele colocou os olhos no Senhor, ele colocou os olhos em Deus, ele convocou todo o reino, colocou eles em jejum, todo o reino se apresentou perante o Senhor, até os de colo, e foram ali adorar o Senhor, se prostraram na presença do Senhor, confiaram em Deus e falaram: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os olhos deles se voltaram para Deus. Então, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, que os nossos olhos possam se voltar para o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. Olha só a continuação dessa palavra. É um trechinho grande, eu peço que você preste atenção, porque vale a pena nós vermos. 2 Crônicas 20:14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, levita, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por esse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você serve a esse Deus maravilhoso? Você busca Ele? Você crê que Ele cuida de você? A palavra para a sua vida é essa. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse enorme exército. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los e o Senhor estará convosco. Independente da luta,
independente das dificuldades, assim como fez o rei Josafá. Coloca os teus olhos no Senhor, coloca a tua confiança, a tua fé no Senhor, que é aquilo que nós não alcançamos pelo nosso braço. E se nós temos crédito com Deus, se nós confiamos no Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele trava as nossas batalhas, Ele luta as nossas guerras e nós fazemos aquilo que nos cabe, nós damos o nosso melhor, nós nos posicionamos e permanecemos firmes. E aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor trabalha por nós. Essa palavra ela nos ensina mais. Aqui nos diz assim no versículo 18: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e Monte Seir, que invadindo Judá, eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do Monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso deserto, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Versículo 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Judá manteve-se em paz, pois o Senhor lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Eu convido você, leia essa palavra com atenção, leia essa palavra e procure prestar atenção naquilo que o Senhor fala contigo, porque o Senhor, Ele mostra que além dele te abençoar, Ele transforma situações. Aquilo que para você olha e nesse momento você não sabe o que fazer, o Senhor transforma em bênçãos na sua vida. Eles tiveram 3 dias recolhendo os despojos, aquilo que era luta, aquilo que era problema, foi transformado em bênçãos na vida deles. Mas eles não esqueceram de adorar ao Senhor, tiveram atitudes de graças e perseveraram na presença do Senhor. Eu vou começar a orar e eu convido você, continua orando, que Deus te abençoe grandemente e transforme aquilo que nesse momento está te incomodando, aquilo que nesse momento é problema, transforme em bênçãos na sua vida. Deus maravilhoso, eu entrego, Pai, essa vida que está até nesse momento comigo, Pai, vendo essa palavra maravilhosa, Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor a abençoe de maneira especial, Pai.
o Senhor venha, Pai, travar as batalhas dessa pessoa, que o Senhor venha com livramento, que o Senhor venha lutar as guerras dessa pessoa, Pai, que nessa peleja, Senhor, ela não tenha que pelejar, mas que seja o Senhor pelejando por ela, que ela se coloque na posição, que o Senhor a fortaleça para que ela se mantenha firme e que ela possa, Senhor, meu Deus, ter uma história transformada e aquilo que hoje é luta venha ser bênção, Pai, e que ela venha louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe grandemente.